Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, meu coração hoje está queimando da presença de Deus. Eu sinto, irmãos, que hoje vai ser diferente. O Espírito Santo, ele vai tocar tão profundo no teu coração e justamente você que está se sentindo no fundo do poço. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu estava aqui meditando na palavra, eu estava pedindo a Deus uma revelação. E o Senhor me mostrou que muitos de vocês estão ficando paralisados. Diante de tantos problemas, tantas dificuldades, você muitas vezes não sabe o que fazer. Você fica paralisado, como se não tivesse mais uma saída, como se você realmente estivesse agora no fim da linha. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que talvez você não saiba. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que muitas vezes o fato das pessoas estarem fracas, cansadas, sobrecarregadas, aquilo ali foi o pontapé para que Deus fizesse algo incrível, algo maravilhoso. Os maiores recomeços que nós vemos na Bíblia, eles começaram a partir de algo que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para que o inimigo saísse vitorioso e de repente Deus virou toda a história, Deus confundiu o inimigo. A gente vê isso muito claro na vida daqueles 3 jovens amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra dessa história? A Bíblia conta que eles não quiseram se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor e por causa disso eles foram lançados na fornalha ardente. Irmãos, o que aconteceu lá dentro? Na hora que eles foram lançados, inclusive aquela fornalha estava tão quente que até os homens que jogaram eles ali, antes de chegar perto do fogo, eles já morreram. Mas quando aqueles jovens estavam lá dentro, o rei Nabucodonosor viu um quarto homem, uma quarta pessoa, que na verdade era o próprio Senhor Jesus que estava ali com eles. E eles estavam ali passeando no fogo, como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, esse é o poder de Deus, justamente no momento de dificuldade. O momento onde o inimigo achou que tinha saído vitorioso, na verdade, ele foi envergonhado naquele momento. Sabe por quê? Nabucodonosor mandou chamar aqueles 3 jovens, que na verdade tinham um quarto ali, e então na hora que eles saíram, a Bíblia deixa bem claro que nem um fio de cabelo deles tinha sido queimado. Ou seja, aquela situação de crise, de momento difícil, de provação, na verdade aquilo purificou aqueles jovens e nada de mal aconteceu com eles. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas vezes a gente passa por tantas lutas e elas vêm para provar a nossa fé, concorda? Inclusive esses 3 jovens, eles chegaram a dizer para o rei: olha, se Deus quiser nos livrar, glória a Deus, amém. Ele é o nosso Deus, Ele é maravilhoso, mas se Ele não quiser nos livrar, saiba, ó Rei, que nós não iremos nos prostrar diante de você. Irmãos, muitas vezes quando a gente passa por lutas, nós estamos sendo provados na fé. Só que aí, muitas pessoas podem sair mais amargas dessa situação. Elas podem sair depressivas, elas podem não se recuperar diante de um trauma. Mas tem outras pessoas que no meio da provação, elas conseguem sentir a presença de Jesus ali. Elas conseguem ter uma clareza de que Deus está com elas. E por causa disso, elas conseguem superar essa dificuldade e ainda glorificar a Deus. Porque quando aquele rei viu aqueles 3 jovens saindo do fogo sem serem atingidos, o rei simplesmente se prostrou e reconheceu que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e ninguém pode contra Ele. Deixa eu te explicar uma coisa, você que está aqui me ouvindo, você está passando por muitas lutas, não tá? Fala a verdade, eu sei que nós estamos aqui em família, então você tem a liberdade, de contar aqui tanto o seu testemunho, mas também a sua dificuldade. Você pode pedir oração aqui nos comentários, daqui a pouco nós já vamos orar, mas eu quero que você seja muito sincero e que você diga para si mesmo: essa luta que eu estou passando, ela está me fortalecendo, está me fazendo depender mais de Deus ou está fazendo com que eu me frustre, eu não queira mais orar, eu não queira mais buscar ao Senhor? Irmãos, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero te mostrar aqui. Olha, Deus vai fazer algo tremendo hoje, eu tenho certeza. Eu quero te mostrar que muitas pessoas, quando elas estão no fundo do poço, elas não têm ideia de que aquilo está sendo o recomeço de Deus na vida delas. Talvez você se frustrou, por exemplo, na área dos relacionamentos. Você não consegue mais abrir o coração para alguém, você tem muito medo de se machucar. Eu sei porque eu já passei por isso, eu sei muito bem como é. Na verdade, eu muitas vezes não entendia quando alguém dizia que estava chorando, sofrendo por amor.
até que um dia eu mesmo passei por isso. Olha, eu me lembro que eu fiquei uns 6, 7 meses no fundo do poço emocional. Irmãos, eu não queria orar direito, eu não tinha forças para ler a Bíblia, eu estava assim muito mal, sabe? Mas eu comecei a profetizar no meio da dificuldade. Eu comecei a dizer, hoje eu posso estar mal, hoje eu posso estar triste, cabisbaixo, mas um dia Deus vai me levantar, aleluia. E hoje eu estou aqui para dizer para você, você também não vai morrer no fundo do poço, você não vai nadar e morrer na praia, né, como as pessoas dizem, você vai dar a volta por cima. E através dessa mensagem que eu vou trazer aqui, o Espírito Santo de Deus, ele vai renovar a sua fé, amém? E a sua esperança também, glória a Deus. Então nós já vamos começar, eu só quero pedir rapidinho para você clicar no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo, ative o sininho que vai aparecer do lado, dá uma olhadinha aí, e aí você tem que selecionar a opção todas, confere aí para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, tá bom? Glória a Deus, eu vou fazer uma oração por você todo dia de manhã, à noite e à tarde também, aleluia. Então vamos lá. Irmão, sinceramente, eu não acredito que você chegou aqui por acaso. Olha, Deus tem uma obra na sua vida, mas muitas vezes você tem que aprender a maneira dele agir para que você não se frustre, para que você entenda que as aflições vão fazer parte da nossa vida. O próprio Senhor Jesus, ele disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Amém? Só que ao mesmo tempo eu entendo, irmãos, que é muito difícil a gente manter o bom ânimo, não é verdade? É difícil a gente sorrir para as pessoas, a gente dizer que está tudo bem, quando na verdade não está. E uma coisa que eu tenho percebido é que muitas pessoas estão ficando paralisadas. Elas recebem às vezes uma notícia ruim, elas recebem um telefonema, uma mensagem no WhatsApp ou até mesmo um diagnóstico de um médico e elas ficam sem chão. Nesses últimos dias mesmo, eu fiquei sabendo de um caso, irmãos, que partiu meu coração. Um pai de família, ele recebeu uma ligação e alguém que estava falando de forma anônima, essa pessoa disse que ele estava sendo traído. Irmãos, aquilo foi como uma faca no peito, sabe? Um sentimento terrível, um sentimento de que ele não era valorizado, que ele não era amado. Irmãos, resumindo toda a história, houve muito conflito no casamento, obviamente por causa disso. Só que ele me disse que os últimos dias agora têm sido tão difíceis que ele só tem chorado pelos cantos. E ele falou, pastor, eu não consigo confiar novamente, como que eu faço, pastor? E aí eu expliquei para ele que a confiança, ela não vem da noite para o dia. É como você quebrar um braço e aí você tem que engessar esse braço. Vai levar um tempo para você voltar a ter os movimentos, ou seja, para você voltar a ter a confiança plena numa pessoa. Mas enfim, irmãos, esse aqui foi só um caso que eu contei para vocês, para que vocês entendam que realmente não é fácil superar uma dor, superar uma traição, superar um diagnóstico médico ruim. Não é fácil porque muitas vezes é como se fosse um golpe baixo do inimigo, sabe? Sabe quando o inimigo ele pega a gente justamente na fraqueza, quando a gente está mais sensível e diante disso o inimigo ainda sopra na sua mente, ué, você não tem fé? Cadê a sua fé? Você é fraco, Deus não está lutando por você, Deus já te abandonou. E aí a gente começa a acreditar nisso tudo, aí vem o sentimento de culpa, enfim, muitas vezes a gente simplesmente não consegue sair do lugar. Por isso, irmãos, eu estava aqui meditando na palavra e Deus me trouxe uma mensagem muito forte lá no livro de Esdras. E para você entender direitinho tudo o que estava acontecendo ali, eu vou te explicar do jeito mais fácil. Preste atenção. Naquela época, o povo de Israel tinha passado 70 anos como escravo lá na Babilônia. Ou seja, uma geração inteira nasceu e morreu longe de casa, sonhando em voltar para Jerusalém. E então, pela misericórdia de Deus, aquele povo foi liberto. Eles puderam voltar para casa de forma milagrosa. E eu quero que você imagine agora a alegria do povo, a esperança voltando a brotar no coração, o choro de gratidão, porque eles estavam recomeçando, concorda? Eles estavam reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo, então a vida voltou a ser normal. Era a chance das pessoas fazerem tudo diferente novamente, era a chance das pessoas não se voltarem para a idolatria, não voltarem para os mesmos erros dos seus pais, dos seus avós, mas infelizmente aquele povo voltou a pecar novamente.
Eles cometeram os mesmos erros dos seus pais, dos seus avós. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a se envolver com os outros povos pagãos ao redor deles e começaram a fazer aliança com esse povo. Homens israelitas começaram a se deitar com mulheres de outros povos e por causa disso a idolatria começou a chegar. De repente estava tudo igual, irmãos. Do mesmo jeitinho, as pessoas voltaram para os seus vícios, para os seus pecados, tudo aquilo que Deus já tinha proibido, de repente eles estavam pecando novamente. E aí então provavelmente eles voltariam a ser escravos, porque, deixa eu te explicar o que acontecia. Deus dizia o seguinte: quando vocês andarem na minha presença, vocês serão muito abençoados, vocês serão ricos, prósperos, tudo vai dar certo para vocês. Mas se vocês pecarem, se vocês adorarem outros deuses, se vocês se misturarem com outros povos, aí então vocês vão colher muitas consequências. Inclusive os inimigos de vocês terão vitória, vocês serão levados cativos. Irmãos, sabe o que aconteceu a partir daquele momento? O sacerdote Esdras, que era um homem muito temente a Deus, um homem muito apaixonado pela lei de Deus, ele ficou sabendo que o povo estava pecando tudo de novo. E então ele teve uma reação muito diferente daquilo que a gente imagina que deve acontecer com os líderes, né? Com os pastores, com os mestres, evangelistas. A gente acha que certas pessoas são feitos de um material diferente, não é verdade? A gente acha que certas pessoas não passam pelas mesmas lutas, que alguns pastores, apóstolos, esses aí estão no nível superior. Mas irmãos, eu quero ler para você o que está escrito em Esdras capítulo 9, o versículo 3 e o 4. Olha só o que o próprio sacerdote Esdras disse. Ele disse assim: assim que eu ouvi isso, rasguei a minha roupa e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e fiquei sentado, em estado de choque. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e se sentaram comigo, por causa da infidelidade do povo que voltou do exílio. Eu permaneci ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Olha isso aqui, irmãos. Perceba que Esdras, ele não começou a pregar para as pessoas, ele não fez um discurso cheio de emoção, não, irmãos, ele nem mesmo reuniu outras pessoas, a liderança, ele não saiu apontando o dedo para os culpados, não foi nada disso. A primeira reação dele foi sentar e chorar. Ele rasgou as suas roupas, que era um sinal de luto profundo. Ele arrancou os cabelos, que era um gesto de desespero, de vergonha, e ele simplesmente ficou ali sentado, paralisado, chocado. Irmãos, é interessante a gente pensar que ele ficou sentado, porque às vezes a gente acha que os líderes, os pastores, eles têm resposta para tudo, não é verdade? Irmãos, as pessoas chegam até mim e elas me pedem oração, e elas acreditam que eu vou dar uma resposta mirabolante. Elas acham que eu vou dar a direção certa, que eu vou ter uma revelação de Deus. Inclusive esses dias eu fui pregar numa igreja e aí no final eu fui orar por uma irmãzinha e ela então, depois que terminou a oração, ela perguntou para mim o seguinte: ô pastor, o que Deus falou com você? E aí naquela hora, né, irmãos, eu fiquei meio assim assustado, porque afinal de contas Deus não tinha falado comigo nada a respeito daquela moça. Mas aí eu me lembrei das promessas de Deus e eu disse para ela: olha, Deus me falou que Ele te ama muito, que Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar, Ele quer transformar a sua vida. E então ela foi embora para casa feliz, né? Porque Deus tinha revelado para ela, mas na verdade eu só falei aquilo que a própria Bíblia já fala, né? Que Deus nos ama, que Ele tem um plano para a nossa vida e que Ele quer nos libertar da condenação e também da escravidão do pecado. Mas a verdade é que as pessoas realmente, elas ficam esperando algo de nós. Irmãos, naquele momento, o líder da nação, Esdras, ele simplesmente não fez nada. Ele não sabia o que fazer, porque era um povo que estava desobediente por conta própria. Aquele povo estava teimando, estava fazendo a mesma coisa que os seus pais e avós tinham feito, e aquilo causou a escravidão lá na Babilônia. Irmãos, então naquele momento ele ficou sentado, parado, sem saber o que fazer. Mas foi naquele lugar que Deus começou a plantar a semente de restauração para uma nação inteira. Irmãos, o choque de Esdras foi tão profundo, tão sincero, que começou a contagiar homens e mulheres que também amavam a Deus. Eles viram a dor no coração dele e se sentaram junto com ele e começaram a chorar, a se lamentar. E ficaram em silêncio ali, sabe? Não era momento de fazer festa, não era momento de bater palmas, de se alegrar, era um momento de chorar. Muitas vezes você que está me ouvindo aqui,
Você está passando por uma luta, por um deserto, e você fica se culpando, sabe? Você fica achando que é falta de fé, o fato de você ficar chorando. Olha, se você estiver em luto, viva o luto. Não queira adiantar as coisas, não queira ficar bem sorrindo para todo mundo só para que as pessoas não fiquem te julgando. Viva a sua experiência. Não lute contra os seus sentimentos. É claro, irmãos, que existe tempo de chorar e existe tempo de se alegrar. Existe tempo de ficar sentado, se lamentando, e existe o tempo de você dar a volta por cima, de você levantar, sacudir a poeira e ir em busca daquilo que Deus está colocando no seu coração. Mas, irmãos, aqui Esdras nos mostra que nem sempre a nossa força vem de fazer alguma coisa, mas sim de nós ficarmos paralisados, orando, chorando, buscando a presença de Deus. E aquilo, irmãos, foi o primeiro passo para uma restauração completa. Porque a partir daquele momento, mais e mais pessoas foram se juntando e as pessoas foram se lembrando das promessas de Deus. E foi então que Deus usou Esdras para trazer a palavra de Deus de volta para as pessoas, para que elas enxergassem ali na Bíblia, como se olhassem no espelho, tudo aquilo de errado que elas estavam fazendo. E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, eu já estou chorando há muito tempo, pastor, e nada aconteceu. Eu sinto que Deus me escondeu aqui no meu cantinho, no meu silêncio, no meu quartinho escuro. Oh, meu querido irmão, minha irmã, a diferença não está no fato de você sentar ou não, mas está na sinceridade do teu coração. Está no fato de você apresentar diante de Deus o seu problema, a sua dor. Não é que você não possa se lamentar, chorar, mas se você for fazer isso, faça diante do Senhor. Apresente a Deus em oração o seu problema, a sua dificuldade. Oh, irmãos, eu creio que na oração que nós vamos fazer hoje, o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Nós vamos buscar a Deus como nunca buscamos, aleluia. Eu estou sentindo aqui já a presença de Deus e eu creio que você está começando a ter fé. E isso é o mais importante. Glória a Deus. Você está entendendo a mensagem até agora? Nós já vamos orar então, mas eu só quero lembrar a você que isso que aconteceu com Esdras, aconteceu também com Neemias. Lembra disso? A Bíblia diz lá em Neemias capítulo 1, o versículo 3 e o 4, que Neemias, assim que ficou sabendo que Jerusalém estava com seus muros derrubados, o povo estava sendo humilhado, havia muita tristeza, muita humilhação. Naquela hora, Neemias teve uma mesma reação. Olha só como foi o relato de Neemias lá no capítulo 1. Diz assim, eles me disseram, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Estão em grande aflição e vergonha. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, eu me sentei, chorei e lamentei por vários dias. Continuei jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aqui a gente percebe uma coisa. A primeira reação de Neemias ao ouvir falar dessa crise, da vergonha do seu povo, foi simplesmente sentar e chorar. Ele não pensou de imediato, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso resolver essa situação. Como que nós vamos fazer? Não, irmãos. Ele simplesmente sentou, chorou e começou a orar. Irmãos, durante a oração, nós vamos vendo aqui no capítulo 1 de Neemias que ele começou a se lembrar das promessas de Deus. Como é importante, irmãos, a gente se lembrar da palavra. Como é importante a gente trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. E ele começou então a dizer para o Senhor, Deus, o Senhor prometeu que tem um plano para o teu povo. Mas agora, olha como está a situação das pessoas, Deus. Eles não têm onde morar, os muros estão derrubados. Irmãos, a partir dali, Neemias começou a ficar mais triste ainda, porque ele não via uma solução, ele simplesmente orava. E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe aonde começou o milagre? Começou no próprio trabalho dele, porque Neemias, ele era copeiro do rei. E esse rei chamado Artaxerxes, ele um dia percebeu que Neemias estava muito triste, ele estava ficando muito deprimido, ele não tinha mais aquele brilho no olhar. Foi então que o rei perguntou para ele, Neemias, está acontecendo alguma coisa? Você está muito triste, eu estou percebendo que você não é assim no dia a dia. O que está acontecendo? E foi naquela hora, irmãos, que Neemias abriu o coração. Ele podia correr risco de vida, ele podia ser ignorado pelo rei, mas Deus usou aquele rei que não servia a Deus
ele teve um coração sensível. Deus usou o coração do rei para liberar Neemias para que ele fosse lá em Jerusalém reconstruir as muralhas. Irmãos, e aí nós sabemos todo o restante, né? Deus usou a vida de Neemias para reconstruir uma cidade inteira. As pessoas se uniram ali, elas ganharam força e esperança, porque Deus estava com ele. E eu tenho certeza, irmãos, que toda essa autoridade que Neemias teve foi construída debaixo de muita lágrima, de muita dor, de muito lamento diante do Senhor. Porque se nós olharmos aqui na passagem, está escrito que ele chorou, está escrito que ele ficou se lamentando por vários dias, mas também está escrito que ele começou a jejuar e ele começou a orar ao Deus dos céus. Aleluia! Então, se Deus tocou o teu coração agora, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então diga assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Amém? E agora então nós vamos orar. Eu quero muito que no final da oração você me faça um favor, compartilhe com alguém que você ama. Se essa pessoa ouvir essa oração, ela vai saber que o gesto seu foi um gesto de carinho, um gesto de amor e que você tem muita consideração por essa pessoa, porque agora ela estará ouvindo também a oração. Amém? E agora então eu quero pedir para você fechar os teus olhos, faça essa oração junto comigo. Vamos clamar a presença de Deus, o único que pode responder nossas orações e acalmar a tempestade do nosso coração. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença hoje e nós queremos Te agradecer porque a Tua palavra está sempre se renovando na nossa vida, está sempre renovando a nossa fé, a nossa esperança. Oh meu Deus, quantas vezes a gente pensou em desistir, mas através daqui da oração da manhã, da oração da noite, o Senhor tem feito maravilhas. Obrigado porque as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar. O diabo não tem poder para acabar com essa obra, porque foi o Senhor quem começou. Aleluia! E eu quero Te agradecer também pela nossa vida, pelo ar que nós respiramos. Oh meu Deus, obrigado porque o Senhor não despreza um coração quebrantado. Eu sei que tem pessoas agora que estão chorando, elas estão sentindo a dor da solidão, a dor da tristeza, a dor do choque de receber uma notícia inesperada. Pai, eu apresento cada vida que está orando comigo nesse momento, especialmente essa pessoa que se identificou com essa mensagem, está se sentindo sem forças, essa pessoa que já não sabe o que fazer, as palavras sumiram, a força acabou, elas não conseguem nem mesmo ficar sorrindo para os outros. Deus, e se não bastasse as dificuldades, as lutas, o inimigo tem sussurrado no ouvido dessa pessoa, dizendo que é o fim, que não tem mais jeito, que o Senhor a abandonou. Mas em nome de Jesus, eu repreendo essa mentira agora. Em nome de Jesus, eu não aceito que o inimigo venha tentando derrubar a vida desse homem, desta mulher. Senhor, meu Deus, eu te peço, acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos. Oh, meu Deus, essa pessoa que muitas vezes acha que é melhor partir do que ficar. Essa pessoa que acha que se ela partir desse mundo, ninguém vai sentir falta, ninguém vai se importar com isso. Mas Deus, ainda que todos nos abandonem, o Senhor jamais nos abandonará. Se tivermos somente a Tua presença conosco, nós já temos tudo o que precisamos para ter uma vida de paz, de abundância, uma vida com propósito. Assim como o Senhor agiu na vida do sacerdote Esdras, na vida de Neemias, eu te peço também, Senhor, transforma todo esse choro, essas lágrimas, esse lamento, transforma, meu Pai, em um grande e poderoso testemunho. Oh, meu Deus, transforma também esse lamento em oração, em jejum, em vontade de Te buscar. Pai, essa pessoa já não sente a Tua presença há tanto tempo. Ela tem saudades, meu Pai, daqueles momentos em que as lágrimas eram revertidas em glória, eram revertidas em muita alegria, porque na Tua presença há abundância de alegria. E Senhor, por isso eu Te peço aqui agora, Deus, toca mais uma vez, faz o milagre na vida deste homem e desta mulher, meu Pai. Nós não aguentamos mais, Senhor, o mundo está pesado, o mundo está cada dia pior, mais difícil. Mas eu creio que o Senhor hoje está nos ensinando, Pai, que não adianta apenas chorarmos, nos lamentarmos, devemos fazer isso aos Teus pés, Senhor, diante de oração, de jejuns. Oh, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que essa crise não é o fim, é um ponto de virada. Eu clamo, Senhor, por um renovo espiritual na vida dessa pessoa, que esse choro se transforme também em movimento,
que esse silêncio se transforme em adoração, que o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Eu não sei exatamente o que essa pessoa está passando, mas eu apresento diante de Ti esses pedidos de oração. Tem muita gente aqui, Pai, passando por problemas financeiros, as portas estão fechadas. Pai, quantos pedidos pelo casamento, pela família. Ó Espírito Santo, traga reconciliação, traga perdão, Senhor, no coração dessa mulher, no coração desse homem. Traga restauração, meu Pai. Levanta os Teus filhos, Senhor, desse lugar de desânimo. Não deixe eles pararem, meu Pai. Não deixe eles pararem nos primeiros obstáculos. Que o Senhor possa fortalecê-los em nome de Jesus. Oh, Senhor, meu Pai, venha com a Tua presença agora, Pai. Nós levantamos as nossas mãos, nós Te pedimos, ó Deus, renova-nos, ó Deus. Renova nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, em nome de Jesus, aleluia. Oh, meu querido, minha querida, se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, se você se sente perdido no meio da própria crise, sabe, no meio da dificuldade, eu quero te convidar a fazer uma oração agora. Faça comigo, vamos fazer? Eu creio que Deus vai te ouvir agora, eu tenho certeza. Então, abra o seu coração e com sinceridade, você vai falar essas palavras aqui que eu vou dizer e você vai repetir, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sem Ti eu estou perdido. Eu reconheço que o meu pecado me afasta de Ti e me traz condenação. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que o sangue de Jesus, o Teu sangue, Jesus, me purifica de todo mal, me perdoa, me lava e me salva. Jesus, Te peço perdão e agora eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar e ressuscitou para me dar a salvação eterna. Então eu tomo posse pela fé do perdão e da vida eterna que o Senhor me prometeu. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a paz. Restaura toda a minha vida, Jesus. É o que eu te peço aqui agora. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Pai, eu apresento agora diante de Ti essa pessoa que fez essa oração. Que o Senhor faça na vida dela uma obra completa. Eu peço também, meu Deus, que ela nunca venha se afastar dos Teus caminhos. Que todo dia ela possa se firmar cada vez mais na oração, na palavra de Deus, no jejum, na vida de comunhão contigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro também para que essa oração de hoje alcance muitos lares, muitas casas, que haja libertação, salvação e recomeço através do poder da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer
Você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.